Vamos falar um pouquinho do movimento chique, né? Desviados são 6 mandamentos. E eu estive lá num show do Tiago Santinelli com vários humoristas famosos. Um deles está até aqui acompanhando E foi o demônio, né? E foi o demônio, né? Foi... Gostei. Achei inovador. Inovador, né? Inclusive, eu quero, assim, uma das minhas metas, eu tô fazendo músicas, né? E o meu show queria misturar comédia com música. Acho isso muito legal. Mas, tipo, tá em festivais de músicas, assim, eu queria, tipo, expulsar demônio, entrevistar demônio, batizar as pessoas. Acho que isso seria incrível. É o meu sonho. Então, ele já tá contratado Está contratado já. Para fazer o personagem. Olha só, você lá falou sobre 6 mandamentos, né? Comenta um pouquinho para a gente que eu queria aliás, fico sempre constrangido de algum gatilho, alguma coisa, quando a gente fala do passado. Então, vamos falar de desconstrução e daquilo que você está fazendo hoje. Pode perguntar qualquer coisa. Para ajudar outras pessoas. Então, olha só. Primeiro, oposição ao fundamentalismo religioso. E o Will, quando ele começou, ele estava, inclusive, com a Clara Tanuri. Os dois falaram juntos. Quando ele terminou de falar, eu fui lá e falei, onde que eu assino os 6 mandamentos? Porque, oposição ao fundamentalismo religioso. Assina ou não? Fazemos isso só todo dia. De olho fechado. Dia sim e dia também, né? Fala um pouquinho você. Então, quando eu comecei a Desviados, começou com uma página de memes e eu tava dentro da igreja. Como eu falei, eu comecei com 3 amigos a página, assim, tipo, a gente se mandava memes e coisas que a gente achava engraçado. Que aquilo ali nos ajudava a superar muitos traumas, tipo de situações espirituais, de visões proféticas, porque isso está acontecendo na sua vida e é por causa desse pecado aqui que isso não está dando certo. Nossa, quando eu desfiz isso na minha cabeça foi assim, um alívio, porque tipo, eu achava que tudo que dava errado tipo coisas trouxas, assim, nossa, eu rodei nessa matéria na faculdade, uma vez eu rodei numa matéria da faculdade, meu pai falou que era porque eu tava me afastando da igreja. Caramba! E tipo, não é uma cadeira na faculdade, tipo, atrasava um semestre inteiro, né? Então, mas óbvio que eu não estava bem psicologicamente, mas tudo era causa de alguma coisa, que eu fiz algum pecado, que eu fiz alguma coisa e por isso que eu não estava dando certo. Então, quando eu comecei, foi muito com essa rebeldia, que eu ainda sinto que eu sou rebelde, assim, tipo, em relação à revolta, eu sou muito revoltado com tudo que acontece, mas eu era um rebelde com causa, mas uma causa não muito bem definida. Então, a Desviados começou com uma página de hate contra crente mesmo, então era hate, era debochando, era muito pesado, assim, era coisa que hoje eu já não consigo fazer mais, porque no início era possível, mas agora já tem que dar mais uma apaziguada. E conforme vai crescendo, a gente tem que se polir um pouco mais, porque vai atingindo pessoas que não são, senão você fica muito dentro da bolha, né? Então eu comecei a ver, aí tinha evangélicos que começaram a me seguir. E eu brigava com os evangélicos, que igreja inclusive o quê, né? Assim, a minha posição é o seguinte, igrejas inclusivas que não são fundamentalistas, eu acho ok. Mas agora tem igrejas inclusivas que são fundamentalistas, que colocam regras de sexualidade e tal, e eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou concordar, sabe? Então, tem igrejas aí em São Paulo e tal, que inclusive já... Deixa eu tomar um atalho aqui. E as igrejas que... Não vou citar nome, tá, gente? E as igrejas que... Não, você pode ser gay, mas você tem que ser celibatário. Isso aí, homofobia pura, né? Porque daí, como é que... Então, por que o hétero pode casar? Isso que meu pai falava. Mas aí, não, pode ser gay, mas assim, não pode desejar, pode até desejar um homem, mas não pode se casar com ele. Eu falei, cara, e aí? E eu quero ter uma família. Tipo assim, aí eu vou ter com uma mulher e vou mentir pra ela, porque aí eu vou estar cometendo o pecado de mentira, porque eu vou estar enganando alguém, né? Ou vou estar cometendo o pecado de homossexualidade, aí, tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou passar vivendo a minha vida toda mentindo, ou vou passar a minha vida toda... Então, tipo, eu prefiro ser eu. Então, assim, realmente meu pai deu essa ideia pra mim, nossa, vai fazer o eunuco, né? O eunuco, isso. O eunuco, então eu ia ser eunuco. Texto bíblico, alguns se fizeram eunuco por causa do reino de Deus, alguma coisa assim, né? É por aí, não é? O texto bíblico, acho que é assim, né? Então eu ia ser eunuco, né? Era o meu caminho. Então, aí eu
obviamente essa ideia não tem como pra mim, né? Mas foi um processo até aceitar isso, eu tinha muito medo de ir pro inferno, muito medo. Deixa eu só tentar resumir aí. Oposição ao fundamentalismo religioso. Não, não tem problema. Relaxa. De alguma forma, o humor foi catártico para você. Sim, ajudou bastante. Demais, Puta, que lindo. Porque o humor é uma coisa que a gente se enxerga na situação. Quando o humor ele é bem feito, assim, com uma crítica social, quando a gente se enxerga naquela situação, a gente vê que aquilo não faz sentido, sabe? Então a gente começa a debochar e perder os medos, as amarras. E é o que mais ajuda, porque às vezes a pessoa me falando que aquilo não tinha problema, que aquilo era... não adiantava. Por A mais B, eu ia acreditar que eu estava fazendo uma coisa errada. Então quando eu comecei a achar graça daquilo, foi tipo... desconstruiu minha mente total, e eu vi que aquilo desconstruiu a mente de muitas outras pessoas. Pô, que louco. Então é muito, muito louco, porque a gente acha assim, teve uma... Assim, eu fui criado num ambiente muito conservador, os meus pais são de direita, né? Fui criado nesse, tipo, marxismo errado, esquerda do demônio. Então eu cresci assim, eu até brinco, eu era o Carlos Piloto, assim, porque eu fui um produto para ser o Carlos Piloto. E aí, quando eu comecei a questionar o bolsonarismo, a direita, essas coisas que me eram passadas no ambiente que eu estava, porque eu vivia num ambiente que tinha até terraplanista. E aí... Caramba! Meu avô flertava com essas ideias de terraplanismo, assim, e se a terra for plana? Aí eu ficava assim, pô, realmente eu tô no lugar errado, porque não pode ser... E se o homem nunca foi na lua? Ai, meu Deus, aqui, e né? tinha justificativa de versículos bíblicos, né? E aí eu me perdi no personagem, que eu tava falando sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia? Você falou do terraplanismo lá do teu avô e tal. Terraplanismo, o ambiente. Não, que me era passado isso. Aí eu comecei a ver, tinha uma página que era Museu da Direita Histérica. Aham. Aquela página foi uma cura pra mim, porque eu falei, cara, isso não faz sentido algum. Tipo, eles não tem... E, tipo, era discursos que me passavam em casa, só que de uma forma diferente do que tava ali. Que talvez mais inteligente, mais rebuscado e tal, né? Porque meus pais falam muito bem. Então, meu pai lê muito. Meu pai é uma pessoa culta que viria aqui e conversaria contigo e talvez te convenceria de alguma coisa, porque ele é muito, muito convincente. Ele é, assim, uma pessoa muito persuasiva, sabe? Então, ele sabe argumentar muito bem. De vez em quando passam uns conservadores aqui, uns mais fora do armário, outros... mas a gente conversa, né? Já conversamos com vários conservadores, mas... não tem paciência. A gente não... Com todo direito, você cresceu... Você tem todo direito para não ter paciência. A gente não se converteu, né? Não, e vai ser difícil converter a gente. Evangelizar vai ser bem difícil converter a gente. Oposição ao fundamentalismo religioso. Segundo, liberdade sexual e de gênero. Acho que você falou um pouquinho sobre isso, né? Segundo mandamento. Terceiro, valorização do saber científico. Tem a ver com o que você está falando agora. Então, uma coisa que me curou muito foi me informar sobre a ciência. Eu não sou cientista, não sou acadêmico, não sou nada disso. Mas eu sei que a ciência é uma coisa que é poderosíssima para poder quebrar assim, argumentos, tipo, nada a ver, sabe? Que as pessoas acreditam. Porque, infelizmente, cara, se as pessoas tivessem o mínimo de consciência de ciência, de coisas assim, científicas, se a ciência fosse um pilar do Brasil, a gente vê que, tipo, a ciência nos Estados Unidos as pessoas são meio burras, assim, na escola não aprende muito. Só a casos isolados. E tu vê que eles elegem pessoas ignorantes. Então, assim, Estados Unidos não é um espelho para o Brasil ou para qualquer outro país. E a gente, no Brasil, a gente não tem incentivo à ciência, não tem incentivo a nada. Então, quando não tem esse critério, esse embasamento, essa valorização da ciência, eu acho que isso permite com que várias outras ideias que são fundamentalistas, que são... de conspiração, que são coisas que as pessoas só tiram da própria cabeça e não estudam nada ou não têm um mínimo senso crítico, porque às vezes se você tiver um senso crítico você já está se aproximando mais do lado científico do que do lado da ignorância. Então acho que trazer ciência, inclusive é o que eu quero, trazer mais criadores, tipo assim, historiadores. Olha, é difícil trazer esse povo da ciência porque eles são muito chatos, assim, então
Mas eu tô tentando trazer no meu podcast já, conversei com o historiador, com o biólogo e, complicado, povo, aí, por favor, me aceite aí pra entrar no meu podcast. O que mais quer é artista, que artista quer aparecer, né? Mas você acha que essa dificuldade de convidá-los tem fundamento no quê? É porque é um ex-crente? Ou... Não, eu acho que é porque quando a pessoa vai, ela tem que, normalmente as pessoas que eu convido, elas já assistem o podcast, então é mais fácil quando ela entende, quando ela já assistiu, ela te conhece. Agora, quando a pessoa não te conhece, até convencer ela é um pouco complicado, e eu sei isso porque eu já fui convidado para alguns lugares que eu fiquei assim... Vou ou não vou? eu fiquei assim, uma coisa meio duvidosa. E eu acabei recusando. Então, tipo, não dando muita bola. Mas, tipo, caso você já conhecia. Então, isso é fundamental, conhecer. Você veio falar comigo. Então, é um outro rolê, pessoalmente. Se fosse no WhatsApp, seria outra relação. Então, é difícil, gente. E eu entendo isso, eu entendo. Então, eu entendo... Aí é trabalhar para crescer o podcast e as coisas vão acontecendo. Acho que é. E tem uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!